Pela graça estou aqui, pela graça estou aqui, a verdade. E o senhor, daqui a pouco, eu vou pedir para o senhor fazer uma oração para os casamentos, para as famílias. Sim. Porque há muitos divórcios que ocorrem também por uma batalha espiritual nos casamentos. Há uma batalha espiritual nos casamentos. Há uma influência maligna a fim de destruir os relacionamentos, a fim de destruir as famílias, né? De que forma o mundo espiritual age nas famílias para levar o rompimento de aliança, o rompimento de vínculos, para haver essa quebra de aliança? Como muitas pessoas, eu já ouvi muito na igreja, né? Existe esse negócio mesmo de demônio do adultério, existe mesmo esse negócio de pessoas fazer macumba para separar o casal, existe esse negócio mesmo de um mundo espiritual que luta para que o casal não dá mais certo? É assim, o diabo só pode entrar se ele encontrar uma brecha. Quando Paulo diz assim, a nossa guerra, Efésios 6, a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade, príncipes das trevas que atuam nas regiões celestiais. Paulo está falando que nós temos uma guerra, não é contra a carne e nem contra o sangue. Então, baseado nisso, a gente entende que existe um mundo espiritual e é real. A perda de Jó foi por consequência do quê? Do diabo aparecer ali para Deus e dizer... Deus falar para o diabo, viste o meu servo Jó? Por que Deus falou para o diabo, viste o meu servo Jó? Por quê? Porque se ele, no dia que os filhos de Deus vêm se apresentar ali. Porque o diabo é acostumado a levar a acusação de Deus, dos homens para Deus. O diabo tem duas funções. Primeiro, ele é tentador, depois ele é acusador. Primeiro, ele tenta, aí depois que você cai, pode comer, não tem nada, come. Depois que você cai, não tem mais jeito. Então, o diabo é perito em passear pela terra, porque anjos não são oniscientes, nem onipresentes, nem onipotentes. Mas eles passeiam para a terra para pegar erros de cristãos para levar e acusar diante de Deus. Só que ele só pode agir se ele tiver um direito legal. E o que é um direito legal? Biblicamente falando, tem várias formas de você dar um direito legal. É quando você fere a vontade de Deus. Cada vez que você comete um pecado de livre e espontânea vontade, você está cometendo um direito legal. Por exemplo, quando você fuma, você dá um direito legal para ter uma probabilidade maior de ter um câncer ou de ter um problema pulmonar. Quando você bebe muita bebida alcoólica, você dá um direito legal para o inimigo colocar uma cirrose em você e depois não adianta orar para a cirrose sair se você continuar bebendo. Vai ter que parar de beber, tem que fechar a porta. Mais importante do que encontrar o problema é saber se a pessoa se libertou da causa do problema, é atingir a raiz do problema. Então, quando que o diabo consegue interferir em um casamento? Quando existe portas abertas. Essas portas abertas podem ser através de uma novela, de uma pornografia. O que vai ter? A pessoa... Esses dias uma irmã chegou para mim, pastor, eu tô tendo muita revelação e visão que o meu marido... Eu acho que o meu marido tá me traindo. Mas você pegou a coisa? Não, mas toda noite eu sonho. Eu falei, o que você faz antes de dormir? Assisto muito novela da Globo. Eu falei, é a revelação da Globo. Porque se a pessoa se enche de traição na mente, ela sonha com o quê? Com traição. Não vai sonhar com um anjo vindo, servindo ela com o reino de Deus. Então o problema é a mente. Então quando você alimenta muito a carne, nós temos dois homens, o homem interior e o homem exterior. Alexandre Maciel espiritual e o Alexandre Maciel carnal. Se eu alimentar a minha carne com os desejos da carne, eu vou querer fazer as coisas da carne. Então quando o diabo vier e encontrar a oportunidade... Porque na vida do desviado é assim, ele sai e fica passeando. Se ele voltar, encontra a casa vazia, ele entra. Para o diabo entrar, ele tem que ter brecha. Eu não posso impedir que pensamentos venham. Quer ver como as três formas mais legítimas do diabo entrar? O senhor falou na questão da legalidade. Legalidade. Novela, tem mais algumas coisas práticas? Pornografia, bruxarias. Quando as pessoas, por exemplo, vai lá na bruxaria para tentar resolver um problema dela. Ela abriu porta para os demônios entrar. Com certeza ela abriu porta. Eu vim aqui para você me trazer a pessoa amada em tantos dias. Eu vim aqui para você mudar a vida do meu marido. Então, eu oro por revelação, mas revelação de casamento, as pessoas, pastor, Deus está revelando se é para mim casar com fulano ou não. Eu falo essas coisas entre você e Deus e vê com a família dele, faz todo o análise, uma sondagem profunda para depois não se arrepender, porque eu não vou me meter nisso, porque depois vocês podem ter um problema, você vai dizer que fui eu que te coloquei em um problema. Então, isso é uma coisa particular, não tem a ver com Deus, tem a ver com a gente. E quais são as três formas do diabo entrar? Assim, ó, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida.
Todas essas, tá desde Eva, e viu que a fruta era boa, concupiscência dos olhos. Então o diabo vai entrar muito por aquilo que você olha. É por isso que o salmista Davi disse assim, ó, não porei coisas más diante dos meus olhos. Concupiscência da carne. Você vai comer o fruto. É o desejo da carne. Pode ser prostituição, adultério. Você vai estar com ela na cama. Olha o desejo da carne. Porque você viu, você começa a assistir um filme pornográfico. O que você vai ter? O grande problema é que às vezes a mulher em casa é aquela que lutou para cuidar da casa, cuidar dos filhos, tal. Aí você assiste a novela. A mulher é aquela que tá vendo o galã da novela. Aí quando chega o marido com aquele pé todo chulezento, todo sujo do trabalho, que tira aquela... Ai, meu Deus. É a mesma coisa que você se alimentar na sua mente de picanha e quando chega em casa tem ovo. É mais ou menos isso. Aí você começa a criar equiparação, sendo que aquilo lá é um personagem. É igual os dorama, né? Os não dorama é a realidade. Mostra tudo perfeito, né? Já assistiu os dorama? Não, vi falar muito, mas eu não tenho nem noção do que é dorama. Os relacionamentos são perfeitos. A cabeça minha é um pouco diferente da tua. Isso aqui é o coraçãozinho do dorama. Entendeu? Os relacionamentos são tudo perfeitos. Sabe, o cara é galanteador, romântico. A mulher é uma princesa, delicada, encantadora, né? Mas é o dorama. Aí as pessoas estão assistindo isso e comparando seus relacionamentos com os doramas. E a vida real não tem casamento sem chulé, sem papel higiênico. Sem toalha em cima da cama. Sem toalha em cima da cama. Não tem casamento perfeito. Então, concupiscência da carne. Perdão, concupiscência dos olhos. Ela viu que o fruto era bom. Então, a concupiscência em Eva entrou pelos olhos. A concupiscência da carne, o desejo de comer e a soberba da vida. Você vai ser como Deus. Então, essa proposta sempre vai existir para as pessoas. O diabo sempre vai entrar no coração de um casal quando os olhos não estão postos no Senhor. Quando o desejo carnal é aguçado e a soberba da vida. Se eu posso ter uma mulher que é essa, por que eu vou ficar com a minha? Não, mas hoje às vezes eu vejo casal que constrói a vida junto. Mas de repente o marido diz, não, mas agora eu tô muito mais rico, agora eu tô muito melhor que ela. Porque agora eu tenho o apelo das mais novinhas. Por que eu vou querer ficar com ela? Mas foi ela que cuidou de você, ela que lavou tua roupa, ela que cuidou dos teus filhos. E ela foi a que por trás te amparou. E pode ter sido aquela que impulsionou o cara a chegar lá, né? E na maioria das vezes eu até vi um testemunho de uma pessoa, de um pastor, que o irmão, um homem muito rico, foi falar com ele e falou, vou divorciar da minha mulher, porque tudo que eu consegui na vida, eu consegui sozinho. Então, ninguém nunca me ajudou, consegui sozinho. Aí o pastor falou pra ele, quem trocou tuas fraldas quando você nasceu? Quem dava mamar na tua boca? Quem te ensinou a andar? Como que você pode ser tão egoísta a achar que aonde você chegou sem que ninguém tivesse te impulsionando? Quem cozinhava enquanto você estava indo? Quem te deu a tranquilidade? Eu estou pregando. Quem que me deu a tranquilidade de estar pregando e os meus filhos estão bem cuidados em casa? Quem que leva eles para a escola enquanto eu estou? Então, quando a gente começa a entender por isso, a gente começa a massacrar a soberba da nossa vida. Então, não é meu, é nosso. Não é eu, é nós. É diferente. Então, baseado nisso, o diabo pode entrar pela concupiscência dos olhos, pela desejo da carne, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Ele usou com Jesus. Pula daqui, você vai ser que nem um anjo. Concupiscência dos olhos. Todos os reinos desta terra eu te darei. Perdão, concupiscência dos olhos. E Jesus falou, não. Pula daqui, soberba da vida. Você vai ser que nem um anjo. Os anjos vão te segurar no ar. Você vai virar um Superman e todo mundo vai te adorar. Corta talho, não precisa morrer na cruz, não. Transforma a pedra em pães. Concupiscência da carne, desejo de comer, ele estava com fome. Você não precisa passar pela cruz. É só transformar a pedra em pães. É só pular do pináculo. É só se ajoelhar e eu vou te dar tudo. Ofereceu tudo muito rápido. Ele aplicou concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Mas tinha problema em Jesus transformar a pedra em pães? Não, ele podia. Por que ele não fez? Porque a pergunta era capciosa. Se tu és filho de Deus, transforme pedra em pães. O problema não é o que eu faço. O problema é o que eu faço para querer provar que sou filho de Deus. Se eu orar e Deus curar, eu sou filho de Deus. Se eu orar e Deus não curar, eu sou filho de Deus do mesmo jeito. Eu não sou filho de Deus pelos milagres que eu opero. Eu sou filho de Deus pela graça manifesta na cruz do Calvário. Ele me amou. O resto é lucro. E se prego o evangelho, não tenho de que me envergonhar. Me foi imposta, eu sou obrigado a essa obrigação. Então nem mérito é meu, é dele.
Então não existe esse negócio de demônio querer destruir casamentos. Existe legalidades. Legalidades. Os demônios querem, existem, eles querem, mas não necessariamente vão destruir a minha. Não necessariamente vai destruir a tua. Se você der legalidade, ele vai destruir. Ele só entra por legalidade. Por legalidade. Porque senão seria muito fácil. Qual que é a função do diabo? Matar, roubar e destruir? Ele ia aparecer aqui dando tiro em todo mundo. Ele precisa de um corpo. Mas é fato que existem casamentos que estão em turbulências e por ataques demoníacos, né? Sim. Famílias que estão... Mas todos são por ataques. O problema é a blindagem que a pessoa tem quando é atacada, ou a proteção que ela está tendo, ou dela própria, ou da igreja ensinando ela a se proteger. Que quando você diz assim, não, a nossa igreja vai para um carnavalzinho ali, não tem problema nenhum. É um carnaval que a gente vai participar, um carnaval cristão. Mas você expõe muito o produto carne. Quer dizer... O perigo da tentação é muito maior. Carnaval é muita carne, né? Mas uma festa junina gospel pode, né? Desde que seja uma festa dentro da igreja em junho ou julho, pode. Não, junina uma festa espiritual. Junho. Agora, qual é o modelo da festa junina? É por causa de comes e bebe, por causa... aqueles aperitivos de festa junina é uma delícia. Que eu nem sei que aperitivo que é. Aquele bolo de milho, né? Lá na Bahia, mas bolo de milho eu comi hoje bolo de milho. Então, mas na festa junina mais típico de junho, é gostoso, né? Mas qual que é a diferença de um bolo de milho em junho ou um bolo de milho hoje? É que daí tem a festa junina, tem a festa jesuíta, tem a... Então, o problema é a intenção. A Bíblia não diz que é proibido comer comida sacrificada a ídolos? Sim. Então. Não, mas se fez na igreja, não foi sacrificada isso. É isso que eu digo. Se você comer bolo em casa, pode comer à vontade. Na casa, você pode chupar até prego. Se quiser, não dá problema, não. Mas se a pessoa for numa festa junina que é feita na igreja, pode ir de boa também, né? Tranquilo, né? Mas qual é o contexto da festa junina? Porque na nossa igreja tem festa todo dia. Junho vai ser festa junina. Mas qual é o contexto? É a cópia do mundo? Vai ter o quê? O que tem na festa junina que vai ter aqui um pouco diferente? Culto, uma arraiá gospel. Entendeu? Coisa é diferente. Aí, então faz o seguinte, faz e me dá o resultado. Quantas almas se converteu, quantos foram curados, quantos demônios foram libertos, quantas pessoas foram alcançadas por Jesus. Aí, uma vez baseado que deu-se o resultado, que ganhou-se muito mais almas para Jesus, aí eu aplico. Caso contrário, eu prefiro ficar com a Bíblia. Não, mas qual seria? Só uma estratégia de nome, entendeu? Se fazem festa junina, eu faço a festa jesuíta. Se fazem o arraiá, aí eu faço o arraiá gospel. Né? Se eles fazem a quadrilha de São João, eu faço os discípulos que andam assim, com Jesus. Normalmente, sempre que o povo de Israel tentou imitar os filisteus, os jebuseus, os cananeus, os heteus, e todos que terminam com eus, só deu errado. Não tinha rei. Era teocracia, era Deus governando. Mas eles começaram a olhar lá. Os jebuseus, os heteus, os cananeus, porque eles tinham um rei. Queremos um rei, queremos um rei, queremos um rei. Aí Deus falou assim, ó, existe a vontade permissiva e a vontade direciva. Aí Deus falou, bom, não é a minha vontade, mas eu permito. Vocês querem um rei? E deu Saul. E deu no que deu. Não foi legal. Então nada de festa junina gospel. Assim, ó, a igreja copiar do mundo, porque o que eu vejo, tudo é cópia, mas eu vejo o diabo copiando da igreja. O diabo pode copiar. Agora, a igreja tem a inspiração divina. Eu acho que se começou na igreja e eles copiam, é uma coisa. Por exemplo, o arco-íris. O arco-íris é coisa de Deus. O grupo LGBT copiou. Eu não vejo problema em arco-íris. Porque não é a igreja que copiou deles. É eles que copiaram uma coisa que é bíblica. Então, não tem problema nenhum. Então, você tem que ver a origem disso. Qual foi a origem? Porque eu não posso tentar santificar o imundo. Na IPCN vai ter uma arraiá gospel, então? Se você falar pra mim isso, na IPCN vai ter milagre, vai ter cura, vai ter libertação, vai ter cego enxergando se você for lá, vai ter paralítico andando, vai ter gente pulando, mas pulando de alegria porque tava doente, desenganado. Isso tem, isso eu vejo todo dia. Gritaram, a cobra, é mentira, né? O que é? Rapaz, tua cabeça é totalmente diferente da minha. Você nunca participou na escola, não, dessas brincadeirinhas? Rapaz, eu acho que eu não sou desse mundo, né, não. Alisson? Na escola? Eu acho que eu não sou do teu mundo, não. Você não participou não na escola, Léo? Que mundo você vive? Oxe, na escola, pastor. Olha lá, ele quer comprometer o Léo. Não, todo mundo participou na escola. Léo, olha a cobra! Vou trazer um presente pra você depois, Léo. Todo podcast ele te incrimina, rapaz. Ele tem alguma coisa contra você? Eu vou te dar um presente. Não, você é o defensor dos menos favorecidos. Mas todo mundo sabe do que eu tô falando. Olha a cobra! Aí o povo aqui, pula. Vamos lá. Você que tá na live aí, o que é esse negócio de cobra? Explica pra mim. É coisa da quadrilha. Olha a chuva! O que é cobra? É mentira! Gente, eu me converti com 11 anos de idade. Mas você não vai falar olha a chuva. Na escola, pastor? Na escola? Não.